Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, na ignorância do princípio. Não se trata de religião, mas da lei. Se você está sentindo esse vazio inexplicável, essa pressa que não leva a lugar nenhum, esse ciclo de fracassos que insiste em se repetir, não é um erro do destino ou uma maldição aleatória. É a prova irrefutável de que esta geração, a nossa, esqueceu a única mensagem que sustenta os pilares da própria realidade. Thoth Jehuti, o escriba dos deuses, o mestre da manifestação e da lógica universal, viu isso há milênios, e o que ele profetizou sobre o caos da mente humana está batendo à nossa porta agora, não como uma previsão distante, mas como uma consequência inevitável do esquecimento. Você está cansado de lutar e parece que nada muda? Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, sentindo que o sucesso dos outros é uma ofensa pessoal. O grande engano desta era, meu querido, é acreditar que a informação é o mesmo que conhecimento e que o ruído incessante do mundo pode substituir o silêncio da verdade interna. Nós nos afogamos em dados superficiais, mas morremos de sede de sabedoria profunda. O que Thoth nos ensinou é que existe uma chave oculta que decifra o caos, um princípio vibracional que organiza sua mente e, por consequência, seu mundo. Mas esta chave foi enterrada sob toneladas de distrações, medos autoimpostos e a ilusão de que o universo é um lugar aleatório e injusto. O que vou te revelar agora, menos de 1% da humanidade conhece ou se atreve a aplicar, pois exige a coragem de desmantelar a própria identidade. Não é um segredo guardado em criptas de pedra no Egito, mas em um lugar muito mais perigoso e acessível, o silêncio da sua própria alma, onde você evita olhar. A mensagem esquecida de Thoth não fala de rituais complexos ou de adoração externa, mas da arquitetura da sua consciência. Ela explica, com precisão cirúrgica, por que você atrai exatamente o que mais teme e por que o desejo se afasta com velocidade quando você o persegue com desespero. É uma verdade que quebra a ilusão de controle externo e te força a olhar para o espelho da mente, onde reside o verdadeiro poder de criação e também a verdadeira perdição. Muitos assistem vídeos como esse e não mudam nada porque não têm a coragem de ir até o fim e confrontar a própria sombra, preferindo a anestesia da dor, conhecida a cirurgia da verdade libertadora. Mas se você está carregando um peso que parece impossível de suportar e sente que sua vida está se desintegrando por dentro, fica aqui comigo. Esse conhecimento não é um bálsamo temporário, é um bisturi. Ele vai cortar as mentiras que você se contou por toda a vida sobre quem você é e sobre como o universo funciona. Não saia desse vídeo antes de ouvir a revelação final, pois a verdade que pode reverter o ciclo de estagnação e destruição da sua vida está nas próximas palavras, esperando apenas que sua mente esteja disposta a dar o primeiro e mais difícil passo: aceitar a lei universal. Se a sua alma reconhece a urgência desta mensagem e aceita que a única saída para a confusão é a sabedoria que transcende o tempo, eu te peço agora para fazer o primeiro ato de alinhamento vibracional. A primeira grande mentira que Thoth desmascara é aquela que você conta para si mesmo todas as manhãs. A de que você é apenas um corpo, refém de um mundo material que opera por acaso. Essa é a ilusão da matéria, o véu de Ísis que mantém a humanidade em um sono profundo e doloroso. O mestre da sabedoria nos ensina que o universo é mental, que tudo o que existe, a cadeira em que você se senta, o ar que você respira, o sofrimento que te consome, é uma criação da mente universal. Entender isso não é um exercício filosófico abstrato,
É a chave mestra para sair do papel de vítima e assumir a função de arquiteto da própria existência. Pense bem, se tudo é mente, seus pensamentos não são apenas ruídos internos. Eles são blocos de construção, frequências emitidas que retornam a você na forma de experiências. A dor que você carrega, o medo que te paralisa, o desejo que te consome, tudo isso é energia mental densificada, clamando por transformação. Mas o ser humano moderno, aprisionado pela velocidade e pelo culto ao exterior, usa essa mente criadora de forma destrutiva. Ele pensa em dívidas e manifesta escassez. Ele teme a solidão e atrai o abandono. Ele busca a paz, mas vibra na frequência da guerra interna. Todd observa essa tragédia com a paciência dos milênios e sussurra a verdade. O fracasso não é uma falha moral, mas uma falha de alinhamento vibracional. Você está pedindo prosperidade com a boca, mas seu subconsciente está gritando carência com a força de um trovão. O descompasso entre o que você diz querer e o que você realmente acredita merecer é o abismo onde todos os seus sonhos desaparecem. É a lei da correspondência agindo implacável e perfeita, assim como em cima, assim como embaixo, assim como é dentro, assim é fora. E o que está dentro, meu querido, é quase sempre um campo de batalha. O ser humano carrega o peso de 1000 memórias não processadas, de traumas que se transformaram em crenças limitantes, de vozes parentais e sociais que se tornaram a sua voz interior. Todd nos convida a enfrentar a lei do ritmo. Tudo flui e reflui. Há marés em todas as coisas. O problema não é o sofrimento em si, mas a sua resistência em aceitar o ciclo. Quando você tenta parar a maré, quando você se apega desesperadamente a um momento de alegria ou se afunda na permanência de uma dor, você está violando a lei e gerando mais sofrimento. A sabedoria é aprender a navegar, a aceitar que a dor passará, assim como a euforia. O mestre não é aquele que elimina o caos, mas aquele que dança com ele, sabendo que o refluxo traz consigo a promessa de um novo fluxo, mais forte e mais consciente. Essa dança com o ritmo exige o domínio da polaridade. Todd ensina que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. O amor e o ódio são apenas graus diferentes da mesma emoção. O medo e a coragem são dois extremos da mesma corda. O que o mestre faz e o que esta geração perdeu é a capacidade de transmutar o negativo no positivo pela aplicação da vontade. Quando você se sente consumido pela raiva, o caminho do iniciado não é reprimir essa energia, mas elevá-la, transmutá-la em paixão, em foco, em ação construtiva. A dor não é um inimigo a ser abatido, mas uma matéria-prima a ser alquimizada. Seus fracassos são apenas o polo oposto do sucesso que você ainda não manifestou. O poder de Todd reside em nos mostrar que a alavanca para mudar a realidade não está fora, mas na sua capacidade de mudar a frequência interna. Muitos buscam soluções mágicas, rituais complexos ou orações repetitivas, esperando que o universo mude por decreto. Mas Todd, o portador do conhecimento, ri dessa ingenuidade. Ele sabe que a única magia verdadeira é a aplicação consciente da lei. O princípio da causa e efeito opera em todos os níveis, e você é tanto o semeador quanto o campo. Cada pensamento, cada palavra, cada omissão é uma causa que inevitavelmente produzirá seu efeito. E o que é mais assustador é que a maioria das pessoas vive de forma reativa, sendo empurradas pelas causas criadas por outros ou por seus próprios hábitos inconscientes. Elas são peões no tabuleiro. A mensagem de Todd para a geração perdida é um chamado à soberania. Pare de ser o efeito e comece a ser a causa.
Assuma a responsabilidade total pela sua paisagem interna, pois é dela que se desenha todo o seu mundo externo. Essa jornada de soberania começa com a restauração da memória ancestral. Thoth é o guardião dos registros akáshicos, aquele que lembra de onde a humanidade veio e para onde ela pode ir. E o que ele lamenta não é a falta de tecnologia ou de recursos, mas a perda da conexão com a fonte da sabedoria. O conhecimento está codificado em você, em seu DNA espiritual, mas está dormente, abafado pelo excesso de estímulos. Para despertar, você precisa primeiro honrar a lei do gênero. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Não existe criação sem a união desses dois aspectos, a vontade ativa, masculino, e a receptividade criativa, feminino. Você precisa da força para iniciar e da paciência para nutrir. A geração perdida é aquela que está desequilibrada, excessivamente masculina, agressiva, sempre buscando fazer, ou excessivamente feminina, passiva, sempre esperando acontecer, mas raramente em harmonia criativa. O caminho para reverter essa perda é a meditação ativa, a concentração da mente no princípio mental. Thoth não pede que você fuja do mundo, mas que você o reorganize a partir do centro silencioso do seu ser. Quando a mente está em caos, a vida é um labirinto. Quando a mente se aquieta, o labirinto se transforma em um mapa. O mestre hermético usa a mente como um farol, não como uma jangada à deriva. Ele entende que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de ouro, mas no acúmulo de silêncio e foco, pois é no silêncio que a mente universal se comunica, e é no foco que a energia criativa se manifesta. Thoth nos alerta sobre o perigo das crenças rígidas. A mente que se fecha para o novo é uma mente que se condena à estagnação. Se você não consegue aceitar a fluidez da lei do ritmo, se você se apega a conceitos fixos sobre quem você é ou o que você merece, você se torna um obstáculo para a própria evolução. A sabedoria é a água que se adapta a qualquer recipiente. A ignorância é a pedra que resiste à mudança e é, por fim, corroída pelo tempo. A mensagem de Thoth é um convite radical para a flexibilidade mental, para a capacidade de ver a dualidade e, ainda assim, reconhecer a unidade subjacente. Essa dualidade é o que nos permite experimentar a vida. Imagine que você está em uma sala escura e só pode encontrar a luz porque conhece a escuridão. O sofrimento é o contraste que permite que você reconheça a alegria. A pobreza é o fundo que te impulsiona para a prosperidade. A geração perdida, no entanto, tenta eliminar o polo negativo, como se pudesse ter o dia sem a noite. Isso é impossível e gera frustração. O ensinamento de Thoth é: não lute contra a escuridão, apenas acenda a luz. E a luz, nesse contexto, é a consciência. Muitos se perguntam: como posso aplicar isso na minha vida prática, nas minhas contas, nos meus relacionamentos falidos? A resposta é: através da transmutação mental. Thoth nos deu o manual da alquimia interior. A alquimia não era sobre transformar chumbo em ouro físico, mas sobre transformar o chumbo da ignorância e do medo em ouro da sabedoria e do amor incondicional. Você não pode mudar a realidade sem primeiro mudar o seu estado mental. Se você se sente traído, o chumbo é a mágoa. O ouro é o perdão e a libertação do apego àquela dor. A lei da vibração é a mais operacional de todas. Tudo vibra, nada está parado. Você é uma frequência, e seu corpo físico é apenas a manifestação mais lenta e densa dessa frequência. Quando você está doente, é porque a vibração de algum aspecto do seu ser está desalinhada. Quando você está em paz, você está em ressonância com a frequência da mente universal.
O segredo de Toth para a saúde e a longevidade é o domínio dessa frequência. Não é apenas o que você come, mas o que você pensa enquanto come. Não é apenas o que você faz, mas a intenção por trás do que você faz. A intenção é a força motriz que ajusta sua frequência. E a intenção, na maioria das vezes, está submersa. A geração perdida opera no piloto automático, reagindo a estímulos, repetindo padrões de comportamento que foram instalados na infância ou herdados culturalmente. Toth nos pede para parar o ciclo, para trazer a luz da consciência para as sombras do hábito. O momento presente é o único ponto de poder real. O passado é uma memória na mente e o futuro é uma projeção. Se você vive remoendo o que foi, ou ansiando pelo que será, você está desperdiçando a única matéria-prima que pode ser usada para a criação: o agora. O conhecimento de Toth é um chamado para o despertar da responsabilidade. Se o universo é mental, e se você está inserido nessa mente, você é co-criador. Não existe acidente, apenas causa e efeito mal compreendidos. A dificuldade de aceitar essa verdade é que ela elimina a possibilidade de culpar o destino, Deus ou o vizinho. Ela coloca o poder total e o fardo total de volta em suas mãos. É um peso libertador. Quando você aceita que a sua realidade é um reflexo do seu estado interior, você para de tentar controlar o mundo e começa a controlar o único domínio que é realmente seu: a sua mente. A grande tragédia da nossa era é que nos tornamos mestres em acumular coisas e mendigos em acumular sabedoria. Toth nos ensina que a sabedoria é a única riqueza que não pode ser roubada, a única que se multiplica ao ser compartilhada. E o caminho para essa sabedoria está pavimentado com o silêncio e a introspecção. Você não encontrará a verdade nos noticiários ou nas redes sociais. Você a encontrará no momento em que decidir silenciar o ruído externo e ouvir a voz da sua própria consciência, que é um fragmento da mente universal. O princípio de gênero, que é a manifestação da energia em masculino e feminino, também se aplica à sua vida material e espiritual. Você precisa da energia masculina de foco e ação para manifestar seus objetivos, mas precisa da energia feminina de intuição e receptividade para saber quais são os objetivos corretos. A geração perdida está manifestando coisas erradas porque está agindo sem ouvir, sem se conectar com o útero criativo da intuição. O resultado é trabalho duro, frustração e a sensação de que, mesmo com esforço, a vida não avança. Toth nos lembra que a verdadeira força não reside na agressividade, mas na coerência. Coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A pessoa incoerente vive uma vida dividida, enviando sinais confusos ao universo. Ela diz que quer paz, mas vive em conflito. Ela diz que quer saúde, mas alimenta o corpo com o que o destrói e a mente com pensamentos tóxicos. O mestre é aquele que unifica esses três centros: mental, emocional e físico. A unificação é o segredo para a manifestação instantânea. Para começar essa unificação, você precisa dominar o princípio da polaridade de forma consciente. Quando a tristeza te invade, reconheça-a como o polo oposto da alegria e não como um estado permanente. Diga a si mesmo: se existe tristeza, a alegria deve existir em algum lugar nessa mesma escala vibracional. E pela vontade, o aspecto masculino, você começa a elevar sua frequência em direção ao polo desejado. Não é fingir que a dor não existe, mas usar a dor como um ponto de partida para a transmutação. O conhecimento hermético de Toth é o mapa para sair da roda de samsara, o ciclo de causa e efeito inconsciente. A maioria das pessoas está presa em um círculo vicioso, repetindo os erros dos pais e dos antepassados, porque não tem a consciência de que pode quebrar o padrão.
A consciência é a única força que transcende a lei da causa e efeito, permitindo que você se torne o agente e não a vítima das suas circunstâncias. Pense nisso. Se o universo é mental e se você é um centro de consciência nessa vastidão, você não está separado. A sua dor é a dor do todo. A sua alegria contribui para a alegria universal. O isolamento, a sensação de ser uma ilha, é mais uma ilusão que a geração perdida abraça com fervor. Thoth nos ensina o princípio da unidade. Todos somos fios da mesma tapeçaria cósmica. Quando você age com amor, você não está apenas ajudando o outro, você está curando a si mesmo e ajustando a frequência do universo inteiro. A verdadeira mensagem de Thoth para esta geração perdida é um convite à memória. Lembrar quem você realmente é. Um ser de pura consciência, dotado do poder de transmutar a realidade através do pensamento aplicado. A perda de propósito, o desespero, a ansiedade generalizada, tudo isso é o sintoma de uma amnésia espiritual. Você esqueceu sua natureza divina, sua capacidade inata de criar. O mestre escriba não nos oferece um atalho, mas um caminho de diligência mental. O domínio sobre a mente não é alcançado em um único dia, mas através da repetição consciente da aplicação das leis. O que separa o mestre do neófito não é o conhecimento teórico, mas a prática constante da coerência e da transmutação. Você deve se tornar um guardião rigoroso da sua paisagem mental, permitindo a entrada apenas daquilo que serve ao seu propósito mais elevado. A cada momento de distração, de fofoca, de consumo passivo de informações que não edificam, você está violando o princípio da mente. Você está entregando seu poder criativo a forças externas que o utilizarão para seus próprios fins. Thoth nos ensina a ser seletivos, a proteger o tesouro da nossa atenção. A atenção é a moeda mais valiosa do universo, e a geração perdida a distribui gratuitamente em troca de prazeres efêmeros e validação superficial. Se você está realmente disposto a sair dessa armadilha mental, você precisa começar a praticar o que Thoth chama de lei da afinidade. Você atrai aquilo com que você vibra. Se você deseja relacionamentos de paz, comece a ser a paz. Se você deseja prosperidade, comece a vibrar na frequência da suficiência, agradecendo pelo que já tem e não lamentando pelo que falta. O universo não responde às suas palavras, ele responde à sua frequência subjacente. Essa frequência é o som da sua alma. Se esse som estiver desafinado, toda a sua vida será uma cacofonia. O trabalho do iniciado, do seguidor dos ensinamentos de Thoth, é afinar esse instrumento, garantindo que ele ressoe em harmonia com a mente universal. É um trabalho solitário, muitas vezes doloroso, mas é o único que oferece a verdadeira liberdade. A liberdade de ser o mestre do seu próprio destino e não o escravo das suas reações. A lição mais dura de Thoth é que a geração perdida se perdeu por escolha, ainda que inconsciente. Escolheu a facilidade da queixa em vez da dificuldade da autotransformação. Escolheu a ilusão da vítima em vez da responsabilidade do co-criador. Mas a boa notícia é que a cada momento essa escolha pode ser refeita. O passado está morto. O futuro é fluido. O poder está aqui. Agora, pare por um instante e sinta o peso dessa verdade. A chave para a sua libertação não é um mapa externo, mas a ativação de um código interno, a lembrança dos 7 princípios herméticos. E o primeiro passo é a fé absoluta na lei do mentalismo. Você é mais do que pensa ser, e sua mente é o cetro real que governa seu universo. Se você sente que a verdade de Thoth está te chamando para a soberania e para o despertar, reafirme sua intenção de seguir o caminho da sabedoria. O caminho do mestre, segundo Thoth, é a negação do óbvio e a aceitação do sutil. A geração perdida está obcecada com o que é visível, o que é palpável,
o que pode ser medido, ignorando a vastidão invisível que governa tudo. A verdadeira batalha não está nas ruas ou nos mercados financeiros. Ela acontece no campo silencioso da sua imaginação. É lá que você semeia a causa. É lá que você forja o seu destino. Se a sua imaginação é constantemente povoada por medos, catástrofes e pensamentos de insuficiência, o universo, obediente e neutro, apenas reflete esse cenário. O princípio da vibração atua como um ímã. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você passa os dias reclamando da falta de dinheiro, sua vibração é de falta e mais falta será enviada a você. Se você passa os dias agradecendo pela abundância, mesmo que ela ainda não esteja materializada em sua totalidade, sua vibração se alinha com a plenitude e o universo então move as peças para que a manifestação ocorra. Todd nos ensina que a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma frequência de altíssima potência, capaz de transmutar o chumbo da escassez em ouro da prosperidade. Mas como manter essa vibração elevada em meio ao caos? Aqui entra o domínio sobre a polaridade. O mestre hermético não ignora o negativo, ele o usa como combustível. Quando você se depara com um obstáculo gigantesco, a maioria das pessoas enxerga o fim do caminho. O iniciado, munido da sabedoria de Thoth, enxerga no obstáculo a energia necessária para a superação. O tamanho do problema é proporcional à energia que ele contém. Transmute o medo em foco e o obstáculo se dissolve, pois a verdadeira barreira nunca esteve fora, mas na sua percepção limitada. A geração perdida sofre de uma doença crônica chamada externalização da culpa. Sempre há um culpado: o governo, o chefe, o parceiro, o passado. Thoth nos lembra que a lei da causa e efeito é impessoal e perfeita. O que você recebe é o retorno exato do que você emitiu, seja nesta vida ou em ciclos anteriores de consciência. Aceitar isso é libertador, pois ao invés de perder tempo com a queixa, você investe essa energia em criar novas e melhores causas. Você se torna, de fato, o senhor do seu karma. O verdadeiro segredo do sucesso, segundo o escriba, está em compreender a lei do ritmo e a lei do gênero, trabalhando em conjunto. O sucesso não é uma linha reta. Ele tem seus fluxos e refluxos. Ritmo. É preciso ter a energia masculina para impulsionar a ação e a energia feminina para ter paciência e receptividade durante os momentos de refluxo, quando parece que nada está acontecendo. Muitos desistem na fase de refluxo, exatamente quando a manifestação está sendo gestada no plano invisível. O mestre sabe esperar, pois ele confia no ciclo. A confiança para Thoth não é cega, mas fundamentada no conhecimento das leis. É saber, com certeza absoluta, que o que foi semeado será colhido. O universo não tem favoritos. Ele apenas processa frequências. Se você está vibrando no amor e na abundância, a colheita será de amor e abundância, mesmo que o caminho seja longo e exija paciência. A ansiedade é a prova de que você não confia na lei. A sabedoria milenar de Thoth é um convite à maestria do tempo. A geração perdida é escrava do tempo cronológico, do relógio. O iniciado vive no tempo Kairos, o tempo da oportunidade divina, o tempo da consciência. Quando você está totalmente presente, você transcende a tirania do passado e do futuro, e é nesse estado de presença que o poder de criação é máximo. Onde você coloca sua atenção, ali está o seu tempo, ali está a sua energia. O livro de Thoth não é apenas uma coleção de ensinamentos, é uma jornada para decodificar o seu próprio livro da vida, que está sendo escrito a cada momento. As páginas em branco do futuro estão esperando pela sua intenção consciente. Se você continuar operando com as tintas do medo e da dúvida, a história será triste.
Se você aplicar as tintas da fé e da sabedoria, a história será a manifestação gloriosa do seu potencial divino. A mensagem mais urgente de Thoth para a humanidade de hoje é: pare de buscar validação fora. Você é o templo, você é o mistério, você é o código. A resposta para a sua dor não está em um guru, em um livro ou em um ritual. Está na sua capacidade de aplicar o princípio do mentalismo para reorganizar o caos da sua mente. Você tem o poder de transmutar. Você tem a chave. Aceite essa responsabilidade, meu querido. É o único caminho para a liberdade real. Chegamos ao ponto de inflexão, onde a verdade de Thoth se choca com a ilusão do sofrimento. O que a geração perdida mais teme é a solidão. Mas Thoth nos mostra que o isolamento é a única porta para a unidade. Você tem fugido do seu próprio silêncio, preenchendo cada segundo com ruído, com distrações digitais, com a voz incessante do mundo, porque teme confrontar o abismo que reside dentro de você. Mas esse abismo não é vazio. Ele é a fonte de todo o poder, apenas esperando ser reconhecido. O medo da solidão é, na verdade, o medo de ser confrontado com a sua própria magnitude. Você teme a vastidão que você é. A dor que você carrega, essa sensação de não pertencimento, é o eco da sua alma clamando por alinhamento. Você tem vivido a vida de outra pessoa, seguindo roteiros que não foram escritos pela sua consciência. E o resultado é uma dissonância vibracional que se manifesta como doença, como carência, como relacionamentos tóxicos. O princípio da correspondência grita: sua vida é a exata correspondência do que você acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. O clímax da revelação é doloroso. Se você não está feliz, a causa não está fora. Ela está na sua permissão interna para que o caos mental domine. Thoth nos entrega o segredo da transmutação. A vontade é a alavanca, o foco é o catalisador. Você não precisa de mais força de vontade para lutar contra seus vícios ou medos. Você precisa de mais foco para direcionar essa energia. O medo é energia mal direcionada. O vício é desejo polarizado para baixo. O mestre não destrói o desejo, ele o eleva, transformando a fome por prazer efêmero em uma sede insaciável por conhecimento e domínio próprio. O sofrimento é apenas um professor rigoroso, e a lição é sempre a mesma. Você precisa despertar. Muitas vezes, a sua maior tragédia se torna o seu maior portal. A traição que você sofreu, a perda financeira que te quebrou, a doença que te paralisou, esses eventos são, na verdade, o universo te forçando a parar de olhar para fora e te obrigando a olhar para dentro, para o único lugar onde a mudança é possível. São chaves brutas que Thoth usa para arrombar as portas da sua percepção limitada. A geração perdida passa a vida tentando consertar o mundo externo, quando deveria estar focada em reescrever o código interno. O momento de virada é agora. Pare de pedir que o universo mude por você. Comece a mudar por ele. A mensagem final de Thoth é um ultimato silencioso. Assuma sua divindade. Você é um fragmento da mente universal. O poder de criar mundos está em você. A hesitação, a dúvida e a procrastinação são as únicas formas de pecar contra a lei. É tempo de parar de ser um peão passivo no jogo da vida e se levantar como o mestre que você nasceu para ser. A verdade não é confortável, ela é libertadora. Se você está pronto para aceitar o fardo glorioso da sua soberania e usar o poder da sua mente para transmutar o chumbo da sua vida em ouro de sabedoria, eu te convido a selar esse pacto com a lei. E assim, meu querido, a jornada pela sabedoria esquecida de Thoth Jerhuti chega a um ponto de silêncio, mas não de finalização. O verdadeiro fim de um ensinamento hermético é sempre um novo começo, um eco que ressoa em seu interior
muito depois que a voz se cala. O que foi plantado aqui não são apenas ideias, mas sementes de consciência, destinadas a brotar no solo fértil da sua mente transformada. Lembre-se sempre, o universo é mental. Sua realidade não é algo que acontece a você, mas algo que acontece através de você. A dor de ser parte de uma geração perdida só é curada quando um indivíduo decide parar de ser perdido e se torna o farol. Não espere que o mundo, essa vasta tapeçaria de sombras e ruídos que você chama de realidade, se cure antes que a sua própria luz interior seja reconhecida e aceita. O primeiro axioma da sabedoria que emana de Djeuti é que tudo é mente, e o universo é uma projeção mental do todo. Logo, a desordem que você observa fora é apenas a reverberação amplificada do caos que você permite residir em seu templo interno. Você vive cercado por véus de ilusão tão espessos que confunde o reflexo com a fonte e o eco de sua própria voz com a verdade absoluta do cosmos. E é nesse ponto de cegueira voluntária que a maior dor reside. Na crença limitante de que o sofrimento é um destino, quando na verdade é apenas uma medida desajustada. Você se pergunta por que a vida insiste em te castigar, porque os ciclos de perda e luta parecem não ter fim. Mas a resposta está inscrita não nas estrelas que você admira, mas na cripta da sua própria alma, nos registros que Thoth Djehuti guarda meticulosamente. O que você chama de azar ou sina é, na essência, a manifestação tardia de uma palavra não dita, de um pensamento não alinhado, de uma medida de consciência que foi negligenciada no passado. A dor é um mestre implacável, sim, mas é um mestre que só bate a porta para te lembrar que você tem as chaves para o seu próprio labirinto, e que a libertação não está em fugir da sombra, mas em compreender a geometria do seu próprio medo. Existe dentro de você um escriba silencioso, uma parte que registra cada intenção, cada hesitação e cada ato de covardia ou coragem. Esta é a essência do conhecimento que Djehuti nos legou. A sabedoria de que somos co-criadores e, portanto, responsáveis pela arquitetura de nossa existência. Você não pode colher a paz se semeou a discórdia do julgamento, nem pode alcançar a abundância se a sua mente está constantemente medindo a escassez. O milagre não é a quebra das leis naturais, como muitos buscam em desespero, mas sim o alinhamento perfeito da sua vontade com a vontade universal. Um processo que exige a mais dolorosa das renúncias, a renúncia à sua história de vítima. O que te impede de avançar não é o inimigo externo, mas o espectro da dúvida que se alimenta da sua memória de fracasso. Esse é o ciclo vicioso que aprisiona milhões. A dor leva à dúvida. A dúvida paralisa a ação, e a inação perpetua a dor. Thoth nos ensina que a verdadeira magia reside na palavra, no verbo que se faz carne, no pensamento que se materializa. Se você se sente pequeno, frágil e incapaz, é porque você tem usado o poder da sua palavra, a sua capacidade criativa mais divina, para narrar uma história de limitação. E o universo, sendo o espelho perfeito, simplesmente diz: que assim seja feito conforme a sua crença. Meu querido, se você já sentiu o peso da frustração, a asfixia de um destino que parece ter sido escrito por outra pessoa, saiba que você não está sozinho nessa travessia. Eu te peço, com a urgência que a verdade impõe, que você pare por um instante e sinta a ressonância desta mensagem. Se isso tocou uma ferida que você achava cicatrizada, se despertou uma memória que você lutava para esquecer, é um sinal irrefutável de que a sua alma está pronta para a próxima etapa da ascensão. Permita que essa verdade se ancore em seu coração. O caminho da sabedoria, o caminho do Thoth, é a senda da alquimia interna. É a transformação do chumbo da ignorância no ouro da compreensão.
Você está sendo constantemente testado, não por uma divindade punitiva, mas pelas leis imutáveis da polaridade e do ritmo. A vida te empurra para o abismo, não para que você caia, mas para que você descubra as asas que esqueceu que possuía. E a maior tragédia da humanidade é que ela insiste em olhar para baixo, buscando respostas na lama do materialismo, quando a única direção verdadeira é para o alto, para o vasto silêncio onde a mente cósmica sussurra a verdade. A maioria das pessoas vive uma vida de reação, como folhas secas levadas pelo vento das circunstâncias. Elas reagem ao chefe, reagem às notícias, reagem ao parceiro e nunca tomam a dianteira de sua própria narrativa. O mestre, no entanto, opera sob o princípio da causa. Ele não espera que o mundo mude para que ele encontre a paz. Ele cria a paz e, por ressonância, transforma o seu entorno. Isso não é otimismo ingênuo, é a aplicação rigorosa da lei de causa e efeito, a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro determina o que está fora. Pense comigo, meu amigo. O que você tem construído em seu santuário interior? Você tem permitido que o medo e a ansiedade corroam as colunas da sua fé? Ou tem usado a pedra bruta da sua experiência para edificar um templo de conhecimento inabalável? A escolha, a cada instante, é sua. E Thoth Jerhuti, o escriba dos deuses, não está aqui para te julgar, mas para te lembrar que a caneta ainda está em suas mãos. É você quem decide qual será o próximo capítulo de sua jornada. Muitos buscam fórmulas mágicas, rituais complexos ou atalhos para a iluminação, mas a verdade hermética é terrivelmente simples e, por isso mesmo, assustadora. A chave é o autoconhecimento. Mergulhar na escuridão de si mesmo, confrontar as sombras que você escondeu no porão da alma, é o primeiro e mais difícil passo. É fácil apontar o dedo para o externo, culpar o sistema, a sociedade, o passado, mas é preciso coragem titânica para sussurrar para si mesmo: eu sou o criador de minhas próprias cadeias. O milagre da transformação começa quando você aceita essa responsabilidade total. Quando você percebe que a doença, a falta e a desarmonia são apenas códigos, cifras que a sua alma está usando para chamar a sua atenção, e o universo, sendo infinitamente sábio, continuará a gritar através da dor, até que você decida, finalmente, ouvir o sussurro da sua própria essência. Você já notou como o caos parece se agravar quando você tenta impor o controle? Essa é a lição da polaridade. Quanto mais você tenta segurar, mais a vida escorre pelos seus dedos. O verdadeiro controle não reside na manipulação das circunstâncias externas, mas no domínio dos seus estados internos. E é aqui que a sabedoria de Thoth se torna uma ferramenta de poder inigualável. Ele ensina a medir, a ponderar, a equilibrar as forças opostas dentro de si. Se você está cansado de viver no pêndulo das emoções, sendo jogado entre a euforia e a depressão, entre a esperança e o desespero, é porque você ainda não internalizou a lei do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. O mestre não tenta parar o balanço do pêndulo, ele se eleva acima dele, no ponto de quietude que reside no centro de seu ser. E como se atinge esse centro? Pela meditação, pela contemplação e, acima de tudo, pela honestidade brutal consigo mesmo. Não minta para si sobre seus medos mais profundos. Não finja que está tudo bem quando a tempestade está devastando seu interior. A cura começa na admissão da ferida. Muitos me perguntam sobre os segredos perdidos da Atlântida, sobre os mistérios egípcios, buscando algo grandioso e inacessível. Mas o maior segredo é que não há segredos. Há apenas a verdade que foi velada pela nossa própria preguiça mental.
O conhecimento está aí, disponível, gravado nas estrelas e nas profundezas do seu coração. Se você sente que esta mensagem te encontrou no momento exato em que você precisava de uma bússola, não deixe que ela se perca no mar de informações efêmeras. Pare agora, respire fundo e se comprometa com a sua própria transformação. Se este vídeo já te entregou um vislumbre de esperança e conhecimento, clique no botão de curtir. Isso não é um pedido banal, é um ato de reconhecimento, um sinal para o universo de que você está pronto para receber mais. O caminho do escriba é o caminho da disciplina. Se Thoth é o mestre da ordem, ele nos exige ordem em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Você não pode esperar uma vida ordenada se sua mente é um campo de batalha caótico. E a desordem mental é a principal causa da sua falta de prosperidade, da sua doença física e do seu isolamento espiritual. Pense na metáfora da balança de Thoth. De um lado, você coloca o peso do seu passado, as mágoas, os erros, as oportunidades perdidas. Do outro, você deve colocar a pena de Ma'at, a verdade, a justiça e a ordem. Enquanto o peso do passado for maior que a leveza da verdade presente, você estará preso ao ciclo da repetição. A única forma de equilibrar essa balança é liberar o peso morto, perdoar a si mesmo e aos outros, e começar a viver a partir do princípio da inocência, da nova chance. Muitas vezes, o que você chama de falta de sorte é apenas a sua recusa em reconhecer as infinitas portas que o universo abre para você. Você está tão focado na porta que se fechou que ignora as 10 que se abriram. O mestre do conhecimento vê o fluxo, o ritmo e se move com ele, não contra ele. O tempo, para Thoth, não é linear, é um ciclo, uma espiral. E se você não aprender a lição desta vida, ela será repetida, talvez com personagens diferentes, cenários mais dramáticos, mas com o mesmo núcleo de ensinamento que você teimosamente se recusa a absorver. A vida não está te punindo, ela está te educando. E se você está enfrentando uma crise financeira agora, saiba que essa crise é, antes de tudo, uma crise de valor interno. A riqueza externa é apenas a manifestação da riqueza que você acredita merecer. Se você se subestima, o universo subestima a sua capacidade de receber. Se você se valoriza, a abundância se manifesta como um espelho de sua dignidade. A sabedoria hermética é clara. O universo não te dá o que você pede, mas o que você é. Portanto, se você deseja a cura, torne-se a saúde. Se você deseja o amor, torne-se o amor incondicional. Se você deseja a prosperidade, torne-se a manifestação da generosidade e da gratidão. Este é um momento crucial na sua jornada. Sinta a gravidade destas palavras. Se você está aqui, ouvindo até agora, é porque a sua alma está clamando por essa elevação, por essa lembrança de quem você realmente é. Um ser de luz, um fragmento do todo, dotado do poder da criação através do verbo. Mas esse poder exige responsabilidade, e a responsabilidade exige vigilância constante sobre o que você permite entrar e sair de sua mente. Não se torne um hospedeiro passivo de pensamentos destrutivos. Seja o guardião do seu templo, o escriba da sua própria história. Lembre-se da história do sábio e do rio. O rio flui, constante, mas o sábio sabe que a água que ele toca agora jamais voltará. Assim é o tempo. Cada instante é uma oportunidade única para reescrever o seu destino. Não desperdice o agora com a lamentação do ontem. Eu sei que existe uma voz dentro de você que diz: "Isso é difícil demais. Eu não consigo." Essa voz é a manifestação da ignorância que se cristalizou em medo. É o medo que te prende à mediocridade, que te impede de reivindicar a sua herança divina. Mas a sabedoria de Thoth é a lança que perfura essa ilusão.
O primeiro passo para o milagre é a fé inabalável. Mas a fé, para o escriba, não é uma crença cega, é o conhecimento profundo de que as leis do universo são justas e que se você plantar a semente certa, a colheita virá no tempo perfeito. É a matemática da alma. Se você está pronto para parar de ser apenas um leitor passivo e se tornar um praticante ativo da sua própria ascensão, compartilhe este vídeo. Ao compartilhar, você não apenas ajuda a espalhar a luz, mas você reforça o seu próprio compromisso com a verdade. É um ato de serviço, e o serviço é o caminho mais rápido para a maestria. A verdadeira tragédia da existência humana é que ela se contenta com a superfície, com o ruído. Ela tem medo do silêncio, pois no silêncio a verdade se torna inegável. A jornada de Thoth é a jornada para o interior da biblioteca cósmica, onde todos os segredos estão à espera, protegidos apenas pela sua própria falta de curiosidade. O universo está sempre conspirando a seu favor, mas ele só pode te ajudar na medida em que você coopera com suas próprias leis. Pare de lutar contra o fluxo da vida. Entenda que a resistência é a causa de todo sofrimento. Quando você aceita o que é, você ganha o poder de transformá-lo. O mestre da alquimia não tenta mudar o metal. Ele muda a si mesmo em relação ao metal. A mudança não está no mundo, mas na forma como você o percebe. E a percepção é a ferramenta mais poderosa que Djehuty te deu. Use-a com sabedoria, com propósito, com intenção. A cada novo dia, você recebe uma nova chance de alinhar a sua palavra com a sua alma. Não profane o seu dia com a reclamação, com a vitimização. Use a sua voz para declarar a verdade de quem você é e de quem você deseja se tornar. Você está sendo chamado a um nível mais alto de consciência, a uma vida de propósito e significado. Não ignore esse chamado. O preço da ignorância é a repetição da dor. A recompensa do conhecimento é a liberdade. E se você quer continuar recebendo essas chaves de sabedoria que abrem as portas do seu próprio entendimento, se você sente que esta é a sua tribo, que este é o seu caminho, então se inscreva no canal. Junte-se àqueles que ousam questionar a realidade e buscar a verdade oculta por trás do visível. É um pacto de crescimento, um compromisso com a luz. Lembre-se, você não é o seu corpo, você não é o seu trabalho, você não é o seu sofrimento. Você é a consciência que observa tudo isso. E a consciência, meu amigo, é eterna, imutável e infinitamente poderosa. Use essa consciência para reescrever o seu destino. A próxima etapa da jornada exige que você abandone a muleta da fé infantil e abrace a certeza do conhecimento maduro. Não se trata mais de acreditar, mas de saber. O saber traz a paz que nenhuma circunstância externa pode roubar. Eu te convido a mergulhar profundamente nos ensinamentos de Djehuty, a desvendar os mistérios que foram codificados, não para serem escondidos, mas para serem revelados apenas àqueles que buscam com o coração puro e a mente aberta. Se você está pronto para dar esse salto, para deixar de ser espectador e se tornar o protagonista da sua própria epopeia, eu te espero na próxima revelação. Abrace a sua jornada, abrace a sua verdade, abrace o poder que reside em seu nome e em seu silêncio. Deixe seu comentário abaixo, usando apenas uma palavra que defina o que você sentiu ao ouvir esta mensagem. Essa palavra é o seu código, a sua âncora para a transformação que já começou. E por fim, lembre-se sempre, a maior sabedoria não está nas bibliotecas do mundo, mas na biblioteca que pulsa dentro de você. Use o seu tempo para decifrá-la. O mundo está sedento por faróis, e a escuridão que você vê lá fora é apenas a ausência da luz que você tem medo de acender em si mesmo.
O indivíduo que descobre a lei do mentalismo, que compreende que o universo é uma criação mental, adquire o poder de mudar a sua realidade com a mesma facilidade que um artista muda a tela em branco. Mas a maioria, infelizmente, usa esse poder imenso para pintar o quadro da miséria e da limitação, porque foi ensinada a valorizar a dúvida mais do que a certeza. E essa é a grande ironia da existência humana. Somos mestres da criação, mas escolhemos ser aprendizes do sofrimento. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a história que você conta a si mesmo quando está sozinho no silêncio da noite? Você se lembra dos seus triunfos ou repassa os seus fracassos? Você se vê como um ser destinado à grandeza ou como uma vítima do destino? Saiba que a repetição mental desses padrões é o ato de escrita mais poderoso que você realiza diariamente. E o seu corpo, a sua saúde, as suas finanças, seus relacionamentos são apenas os pergaminhos onde essas palavras invisíveis se manifestam como tinta. Todt Jehuti, o portador do conhecimento, não nos deu o saber para que nos sentíssemos superiores, mas para que nos tornássemos livres, livre das amarras da ignorância, livre do medo da morte, livre da ilusão da separação. O medo é a única prisão real, e ela é construída tijolo por tijolo com os pensamentos de que você não é digno, de que você não é capaz, de que você não é amado. Para quebrar essas correntes, você precisa dominar o sétimo esforço, a disciplina do silêncio mental. O mundo moderno nos ensina a valorizar o ruído, a informação constante, a distração perpétua. Mas é no silêncio que a mente universal se comunica, é na quietude que você ouve o sussurro da sua verdadeira essência. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo por 5 minutos, sem recorrer a uma tela, a um vício, a uma fuga, como espera ouvir a voz de Deus, a voz do todo que reside em você? O milagre que você tanto espera, muitas vezes, não virá como um evento estrondoso nos céus, mas como uma revelação silenciosa no meio da sua rotina. É o momento em que a sua mente, exausta do próprio caos, se rende à ordem do universo. É o instante em que você finalmente decide parar de lutar e começar a fluir. A lei da vibração é uma das chaves mestras de Todt. Tudo está em movimento, tudo vibra. Se você está vibrando na frequência da escassez, você atrairá mais escassez. Se você está vibrando na frequência da doença, você atrairá mais desarmonia. E a única forma de mudar essa frequência não é através de um esforço titânico e forçado, mas através da elevação sutil da sua consciência. Mude o seu pensamento e você mudará a sua vibração. Mude a sua vibração e você mudará a sua realidade. É uma matemática exata e não uma filosofia vaga. Muitas almas estão presas em relacionamentos destrutivos, em trabalhos que as consomem, em ambientes que drenam a sua energia. E elas se perguntam: por que eu não consigo sair daqui? A resposta é simples e dura. Você não consegue sair porque a sua vibração interna ainda está alinhada com a frequência da prisão. Você está procurando a liberdade do lado de fora, quando ela só pode ser construída internamente. O mestre hermético não espera a mudança, ele é a mudança. Ele se torna o catalisador. E para isso, ele precisa dominar a arte da polaridade. Quando o medo surgir, ele não o combate. Ele o transmuta no seu oposto, a fé. Quando a tristeza o assolar, ele a transforma em gratidão. Eu te convido a fazer um inventário da sua alma. Olhe para as áreas da sua vida onde a desordem prevalece. Essas áreas são os espelhos que refletem onde você está violando as leis universais, onde você está desonrando a sabedoria de Jehuti. A cura do corpo só é permanente quando a cura da alma é iniciada. Se você está doente, a doença não é um inimigo, é um mensageiro.
Ela está te dizendo que o seu corpo físico, o templo do seu espírito, está em desarmonia com a sua mente. Você não pode curar o efeito ignorando a causa. E a causa, invariavelmente, reside nos seus pensamentos e emoções não processados. A verdadeira alquimia é o trabalho de transmutar as emoções inferiores, densas e pesadas, em sentimentos elevados, leves e criativos. E Thoth, o alquimista mor, nos deu as ferramentas para esse trabalho. A lógica, a razão, a escrita, a capacidade de dar nome às coisas. Nomear o seu medo é o primeiro passo para desarmá-lo. Não se contente com migalhas de conhecimento. Não busque apenas o conforto superficial. Busque a verdade radical, aquela que rasga os véus da ilusão e te força a ver a sua própria grandiosidade. Essa verdade, muitas vezes, é dolorosa, mas é a única que liberta. Se você se sente tocado por essa profundidade, e se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo, eu peço que você comente abaixo com a palavra verbo. O verbo é a criação, é a manifestação. Use essa palavra para selar o seu pacto com a sua própria evolução. Lembre-se que Thoth Jehut, o mestre dos registros, está observando. Não o que você faz, mas o que você pensa. Porque o pensamento é a semente e a ação é apenas a colheita. Seja um jardineiro vigilante de sua mente. A jornada é longa, mas a recompensa é a liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não querer o que te aprisiona. E essa é a sabedoria que transcende todos os tempos. O que você está carregando que não te pertence? Quais são os pesos do passado que você insiste em arrastar para o seu futuro? Thoth nos ensina a arte do desapego, a compreensão de que tudo é transitório, tudo é impermanente, exceto o todo. Quando você se apega a formas, a pessoas, a resultados, você está violando a lei do ritmo e garantindo o seu próprio sofrimento. O verdadeiro mestre não possui nada, mas desfruta de tudo. Ele entende que a vida é um empréstimo, uma experiência, e ele a vive com gratidão e leveza. Se você está sentindo o peso da posse, do ciúme, da ganância, você está se afastando da luz da sabedoria. A prosperidade, meu querido, não é a quantidade de ouro que você acumula, mas a fluidez com que a energia se move através de você. Se você é um ponto de bloqueio, a energia para. Se você é um canal de generosidade, a energia flui abundantemente. A riqueza é um estado de ser, não uma conta bancária. E para aqueles que buscam a saúde perfeita, eu vos digo: a saúde é o equilíbrio perfeito entre o pensar, o sentir e o agir. É a coerência interna. Se você pensa uma coisa, sente outra e age de uma terceira forma, você está dividindo a sua alma, e a divisão leva à doença. Una-se, integre-se, torne-se um com o seu propósito. O milagre da cura, que muitos buscam em rituais externos, reside na reconciliação das partes fragmentadas de si mesmo. Thoth, o unificador, nos mostra que a totalidade é a chave. Se você está pronto para essa totalidade, se você está pronto para reivindicar a sua saúde e a sua prosperidade como um direito de nascença, eu te peço que compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. O ato de dar é o primeiro passo para receber. A era da fé cega acabou. A era do conhecimento consciente chegou. Não se contente em repetir palavras vazias. Busque a experiência direta da verdade. O que é a verdade, senão aquilo que permanece imutável, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona? A sua verdade é a sua conexão inabalável com o todo. E essa conexão é o seu poder. Não tema a solidão, pois é nela que você encontra a sua companhia mais essencial, a sua própria alma. Aquele que domina a solidão, domina o mundo. A sabedoria de Thoth é um farol na escuridão, mas o farol só ilumina para aqueles que ousam navegar. Você está pronto para içar as velas e enfrentar o mar da sua própria transformação?
A decisão é um ato de poder. Decida agora que você não viverá mais sob o domínio da ignorância. Decida agora que você usará o poder da sua palavra para criar beleza, ordem e harmonia. Se você se sente compelido a continuar essa jornada de autodescoberta e sabedoria, se inscreva no canal. Não perca o próximo capítulo da sua própria libertação. Eu te espero no silêncio do conhecimento. Lembre-se, o universo está ouvindo cada um de seus pensamentos. Pense como um mestre, fale como um criador, viva como um ser divino. A sua vida não é um acidente, é uma obra-prima em andamento. Pegue o cinzel do conhecimento e comece a esculpir a sua versão mais elevada. A grande revelação que Djehuti nos oferece não é sobre códigos secretos enterrados sob as pirâmides, mas sobre o código de barras da sua própria percepção. Você vê o mundo não como ele é, mas como você é. E se o seu mundo está repleto de sombras, é porque você ainda não aceitou a responsabilidade de acender a luz interna. O mestre sabe que o universo é neutro. São os nossos filtros mentais que o colorem com medo ou com amor. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar o espelho, o mundo exterior, quando, na verdade, a imperfeição está na imagem que está sendo refletida, a própria consciência. O que te atormenta hoje, essa ansiedade que rouba seu sono, não é uma ameaça futura. É o eco de um trauma passado que você se recusa a liberar. A mente desorientada projeta essa dor para a frente, criando cenários catastróficos que jamais se concretizarão. E Thoth, o Senhor do tempo e da medida, nos adverte: o único tempo que realmente importa é o agora, o momento em que você tem o poder absoluto de reescrever a sua narrativa. Ao viver no passado, você se torna um fantasma. Ao viver no futuro, você se torna uma miragem. Somente no presente você é real, sólido, capaz de criar. A ignorância é a mãe de todos os vícios. Não apenas dos vícios materiais, mas do vício de ser pequeno, do vício de reclamar, do vício de culpar. E para quebrar esses padrões cristalizados, você precisa da ferramenta mais afiada que Djehuti colocou em suas mãos: a razão iluminada. Use a lógica para desmantelar as crenças que te foram impostas desde a infância, aquelas que dizem que você é limitado, pecador ou indigno. Essas são mentiras que foram aceitas como verdades, e elas formam o seu cárcere pessoal. Quando você se sente frustrado com a lentidão dos resultados, você está violando a lei do ritmo. A natureza não apressa nada. A semente não se torna árvore em um dia. O mestre da paciência, que é o mestre do tempo, entende que há um ciclo para plantar, um ciclo para cuidar e um ciclo para colher. Se você plantou a intenção correta, mas desenterra a semente a cada manhã para ver se ela cresceu, você está garantindo que ela jamais florescerá. Confie no processo invisível, pois a maior parte do crescimento ocorre na escuridão, na profundidade da terra da sua alma. Muitos me perguntam como manifestar seus desejos, e eu respondo com a sabedoria de Thoth: a manifestação não é um pedido, é uma atração. Você atrai aquilo que você vibra. Se você deseja a saúde, mas vive com medo da doença, o universo responde ao medo, que é a emoção mais forte em sua vibração. Para manifestar, você precisa sentir a realidade do seu desejo como se ele já fosse presente. É a arte de enganar o seu próprio subconsciente, de fazê-lo acreditar que a realidade desejada já está instalada. E é por isso que a gratidão é a chave mestra. A gratidão não é um sentimento piegas, é a frequência mais alta de atração. Quando você agradece pelo que tem, você declara ao universo que já é abundante e ele, por lei de correspondência, te entrega mais abundância. Se você só agradece depois de receber o milagre, você está invertendo a ordem da criação. O milagre acontece depois da gratidão.
Eu vejo muitos de vocês presos na comparação, olhando para a jornada do vizinho, invejando a colheita alheia. Isso é a negação da sua própria singularidade. Você é um universo em si mesmo e a sua trajetória é única e perfeita para o seu crescimento. A inveja e o ciúme são venenos da alma que garantem a sua estagnação, pois eles focam na falta e não na suficiência. Se você está sentindo que essa mensagem está sacudindo as fundações de suas antigas crenças, se há um arrepio que percorre sua espinha, é o seu escriba interno, Jehute, te chamando para a verdade. Não feche os ouvidos para esse chamado. A disciplina para o mestre é o caminho para a liberdade. Você só é livre para criar quando domina as suas próprias ferramentas. O pintor só é livre na tela quando domina os pincéis. O músico só é livre na melodia quando domina as notas. E você só é livre na vida quando domina a sua mente. Eu te desafio a parar de buscar culpados e começar a buscar soluções. A solução nunca está fora. Ela está sempre no centro do seu ser, no lugar onde o silêncio e o conhecimento residem em perfeita harmonia. Se você está pronto para aceitar o verbo da sua própria criação, para se tornar o farol que o mundo precisa e para finalmente viver a vida para a qual você foi destinado, eu te peço que você se comprometa com essa jornada. Deixe um comentário com a palavra sabedoria e declare o seu compromisso com a luz. O ciclo da ignorância só se quebra com o conhecimento, e esse conhecimento está sendo revelado a você agora. Não o trate como mais um vídeo, trate-o como um mapa para o seu tesouro mais profundo. Abrace a sua força, abrace a sua fragilidade. Tudo é parte do todo, e você é infinito. Depois de toda essa jornada, meu querido, pare um instante, respire. O silêncio que agora habita em você não é vazio, é a plenitude do Logos, a câmara secreta onde Thoth Jehute reside. Você não descobriu uma nova verdade, você lembrou de uma antiga. A tinta invisível do seu próprio destino está escrita no papiro da sua alma, e agora as palavras começam a aparecer. Deixe que essa vibração de sabedoria permaneça, não como uma ideia que se dissipa, mas como a temperatura da sua própria pele, a frequência do seu novo coração que bate no ritmo do universo. Não se engane, os testes não cessarão. O labirinto do mundo continua a se torcer e a se dobrar, mas agora você carrega a pena da verdade, o peso leve e incorruptível da sua própria consciência. Não se curve mais diante do medo, da incerteza ou da dor da memória. A maior magia que o grande escriba ensina é a do domínio mental, a capacidade de escrever um novo capítulo, mesmo quando todas as páginas anteriores parecem manchadas pelo sofrimento e pela incompreensão. Saiba que a fragilidade de ontem é apenas o alicerce da força que você manifesta hoje. A sua fraqueza não era sua inimiga, era apenas o material bruto esperando a lapidação. Haja luz onde antes havia trevas. Que a grande mente, a fonte inesgotável de toda a sabedoria de Jehute, esteja sobre a sua cabeça, iluminando o caminho que só você pode trilhar. Que o princípio da causa e efeito se curve ao seu propósito elevado, transformando todo fardo em elevação e toda queda em aprendizado. Que a balança do seu coração encontre o equilíbrio perfeito, onde a intenção mais pura e a ação mais firme sejam uma só melodia, um único som que ressoa pelo cosmos. Que você seja o escriba da sua própria história, a voz que comanda o silêncio e o farol que atravessa a névoa da ilusão. Que o conhecimento que lhe foi entregue floresça em poder e que você nunca mais se sinta sozinho, pois a verdade que buscamos vive, respira e pulsa dentro de você. Lembre-se desta verdade final, meu filho, minha filha. A primeira lei do universo não é a do poder, mas a lei do retorno através do conhecimento. Se você recebeu essa luz, se essa revelação te tocou,
Não a esconda no bolso da sua vida. O próximo passo natural da sua jornada de ascensão é o compartilhamento, é o ato de passar a tocha adiante. Se este vídeo acendeu uma chama em seu peito, se ele moveu algo profundo, se ele te fez sentir que há mais, então use a sua mão e espalhe essa frequência para aqueles que ainda caminham na escuridão. Curta este conteúdo para que o universo saiba que você aceita e assume esta nova verdade. Comente com sua maior reflexão, pois a sabedoria floresce e se multiplica no diálogo honesto. E se você deseja continuar essa travessia, decifrando os códigos da existência e honrando a sabedoria oculta junto comigo, inscreva-se no canal. O caminho da transformação é contínuo e a nossa jornada está apenas começando. Que a paz da sabedoria esteja com você.